O Senhor é Deus de perto, Deus de longe. Abençoa lá, Senhor. Faz uma grande obra. E que eles reconheçam que foi a mão do Senhor para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Vamos acreditar, né, irmãos? Só Deus para fazer a obra. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Vamos ler a palavra do Senhor aqui. Deixar uma palavra para a igreja nessa noite. Hoje de manhã tivemos uma palavra abençoada. À tarde uma palavra abençoada também. O importante é colocar aquilo que o Senhor tem falado conosco. Vamos ler aqui o Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse. Glória a Deus. Apocalipse 2, verso 1. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: isto diz aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, e não o são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança, e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o seu candeeiro, se não te arrependeres. Tens, porém, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Que o Espírito de Deus possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo possa nos iluminar, saiamos daqui renovados, restaurados, fortalecidos, sarados, curados, abençoados, com o coração mais voltados a Deus ainda, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus, maravilha. Talvez a última carta a ser escrita, o Apocalipse, não vou falar 100%, mas provavelmente, porque João, que escreveu o Apocalipse, foi o último apóstolo que faleceu. Ele faleceu depois dos anos 90, depois de Cristo. E ele foi levado para a ilha de Patmos. Qual a razão que ele foi levado? Perseguição. E ele foi exilado por causa de ser crente, de ser homem de Deus, por causa da palavra. Ele foi levado por causa da palavra. Ele mesmo fala no João capítulo 1 aí. Ele fala a razão pela qual ele foi levado para a ilha de Patmos. No verso 9 ele fala, capítulo 1, verso 9, ele fala: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco, na aflição, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos. Olha o motivo, por causa do quê? Da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Olha aí. Ele estava lá preso por causa da palavra, por causa de ser homem de Deus. Estava exilado na ilha por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Né, irmão? Tentaram afastar ele da presença, mas não consegue, né, irmão? Pode afastar, mas a semente está ali, ó, marcado por Cristo. Não tem como mais. Não é o lugar mais, é quem a gente é, né? Não é o lugar onde a gente está, mas é quem a gente é. A gente é, então não tem como. Igual aquela história no tempo de Cristo também, daquela mártir, uma moça chamada Perpétua e a outra moça chamada Felicidade. As duas foram
levadas para serem martirizadas por causa de ser mulheres de Deus. E uma delas tinha uma criança novinha, e ela foi presa. E o delegado, vamos dizer assim, dando um tempo para ela se retratar, para ela voltar atrás na palavra dela, porque o cristão estava sendo perseguido mesmo pelos romanos, né? Saiu o decreto lá do imperador para perseguir mesmo, para quem não voltasse atrás, não se curvasse diante do César, deveria ir para a cadeia. Desse 2 oportunidades, se não retratasse, ia para a arena para ser martirizado. E essa moça foi presa, e a história fala que o pai dela chegou a falar com ela na cadeia. O responsável ali pediu para o pai falar para ela, porque senão ela ia morrer, ela ia para a arena. O pai chegou a falar do filho dela, apelou: você tem um filho, uma criança, não sei o que e tal. E ela firme ali. Meu pai falou de novo com ela, implorando para ela. Ela falou para o pai dela assim: meu pai, o que é aquilo ali? Mostrou para ela. Mostrou para ele um vaso. Ele falou assim: um vaso. Aí ela falou assim: então, um vaso é um vaso. Não tem como ele não ser um vaso. É um vaso. Não é, pai? É um vaso. O que você quer dizer com isso? Então, eu sou uma cristã. Não tem como eu falar que eu não sou. Eu sou. Não tem jeito de falar o que eu não sou. Eu sou uma cristã. E ela foi levada para a arena, ela e a outra companheira, chamada Felicidade. Olha o nome das coisas. Também você tem um filho, uma filha. Qual é o nome dela? Felicidade. Vai? Qual é o nome da outra? Perpétua. É o nome de uma, o nome da outra. Felicidade e Perpétua. E as duas foram colocadas lá, junto com outros também, né? Mas a história nesse ponto fala das duas. Soltaram vacas bravas na arena. Boi bravo. E as duas foram chifradas por boi e tal. Uma chegou a puxar a espada e ela não morria por causa dos bois. O cara veio para bater a espada nela. Ela virou a mão do cara e fez a espada entrar nela por causa do sofrimento que ela estava. E a outra também depois morreu, não teve como. Então eles morriam por amor a Cristo, por causa da palavra. A história também fala, né? Aqui o João, que foi quem assistiu aí a série na Record. Eu não assisti, não tem tempo, né, também. Mas quem assistiu viu lá. Ele foi lançado, né? Na história também fala, né, que ele foi, uma tradição diz que ele foi lançado dentro de um tambor cheio de óleo fervendo. Imagina bem, batata frita. E tiraram ele do tambor. Ele estava, né, com certeza, né, arrebentado, mas não morreu. Aí que ele foi para a ilha, então, lá moído, quebrado. Imagina bem, com febre, com aquela coisa toda. Tudo por causa da palavra, né? Por causa da palavra. Mas aqui ele fala no verso 10, Apocalipse 1:10: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Aleluia, glória a Deus. Cara, nessa situação, e tem uma visão da presença do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus consolando, confortando, abençoando, trazendo uma palavra para ele. E então, dentro desse contexto, o Senhor diz para ele escrever para as igrejas da Ásia. Naquela época havia aqui 7 igrejas, as principais igrejas. Mas existiam outras igrejas também, não era só essas não. É que dessas eram principais, né? E as outras recebiam também as cartas que chegavam por meio daquelas igrejas, né, que eram maiores. Então, as 7 igrejas representativas da Ásia Menor na época. Mas eu quero falar para os irmãos aqui, não é nem sobre igreja, nem nada sobre a igreja de Éfeso, não. É só para falar para você que a igreja de Éfeso, na igreja de Éfeso, que não foi nada fácil. Paulo, quando passou em Éfeso, Paulo encontrou uma pedreira lá em Éfeso. Quando eu falo pedreira, uma coisa dificílima. Mas Paulo passou, pelo menos que eu estou lembrando aqui na carta, em Atos dos Apóstolos, passou uma vez em Éfeso, e ali muita gente converteu em Éfeso. Os feiticeiros, os caras que mexiam com magia,
traziam seus livros em praça pública e queimavam e confessavam os seus pecados. Em praça pública, muita gente confessava os seus pecados por causa da pregação de Paulo. Paulo pregava com ousadia, com intrepidez e tal ali, né? E as pessoas se convertiam. E olha que na igreja, na cidade de Éfeso, tinha o templo da grande Diana dos Efésios. Tanto é que Demétrios, um dos artífices lá, um dos que mexia fazia as imagens de Diana, se levantou contra Paulo, junto com o pessoal que fazia os nichos, né, da Diana, e ele falou que chamou a turma lá e falou: gente, se esse Paulo continuar pregando, nós vamos entrar em decadência, em prejuízo. Olha bem como que ele mexeu com o comércio. A pregação de Paulo mexeu com o comércio na cidade de Éfeso, a ponto de os caras que estavam mexendo, fazendo imagens, a turma não estava comprando mais. Por que fulano não está comprando mais? Porque ele se converteu. Amém, aleluia. Que o cara, cadê a turma? Cadê os fregueses? As imagens estão aqui. É que a turma converteram lá, tá acompanhando aquele Paulo lá. Isso alvoroçou a cidade. E eles quiseram matar Paulo, esses caras lá. E pegaram o Paulo, queria despedaçar Paulo. Se os homens lá, policiais, não chegam ali, dava um problemão. E a Bíblia fala que por 2 horas aquele mundaréu de gente gritou: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. Aí o cara falou: não, gente, quem que não sabe que a Diana dos Efésios caiu do céu? E ali apaziguou a turma lá, e depois Paulo liberou Paulo. Mas Paulo estabeleceu uma igreja ali. Amém, aleluia? Aí depois, numa outra ocasião, Paulo, ele não passou, a Bíblia fala assim, que ele não entrou em Éfeso. Não sabe os motivos pelos quais ele não entrou em Éfeso, mas ele passou por uma cidadinha pertinho, uma cidade chamada Mileto. E de Mileto mandou chamar os anciãos de Éfeso. Então, tipo assim, vamos supor que Itajubá fosse Éfeso. Ele não passa em Itajubá, mas passa em Piranguinho e manda a turma de Itajubá ir lá. E ali ele deu o último recado para aquela turma. E ele falou assim para eles: olha, eu faz 2, 3 anos que eu estou aqui, não cessei noite e dia de falar do Senhor para vocês. Então, estou livre do sangue de vocês. Eu quero que vocês apacentem o rebanho de Deus. Mas uma coisa eu tenho que dizer também: do meio de vocês mesmo vai levantar falsos profetas, que não pouparão o rebanho. E Paulo ali fala para eles ficar firmes, depois se despede, e eles choram, e Paulo vai embora. E a Bíblia fala assim: eles choraram porque Paulo disse que eles nunca mais iam ver o rosto dele. E ele foi embora. E realmente, porque Paulo depois foi para Cesareia, foi preso, depois foi para Jerusalém, e depois ele foi para Roma, e a vida dele virou para o outro lado, e foi solto, preso de novo e morreu. Então ele escreveu a igreja de Éfeso, que a igreja de Éfeso, no começo, ela estava fervorosa, animada. Você lembra quando você estava animadão, irmão? Você lembra quando você estava animadão? Lembra não, pastor? Eu ainda estou, glória a Deus, aleluia! Amém, Isaac, mostra como é que é, aleluia! Se não é você nessa casa, estava perdido essa casa, Isaac é animado, acorda de manhã, põe a turma para orar, e na hora do almoço, vocês querem comer, vamos orar, gente. Nunca vi um homem de Deus aquele, esse é fora de série. A mulher está aqui cantando aqui por causa do Isaac. Esse é homem de oração, abençoado. A filha dele olhando em mim lá, ó. A benção, está de olho. Mas, meus queridos, aí o Senhor fala para a igreja de Éfeso, depois de tempo. Engraçado que não foi muito tempo, não. Uns 40 anos depois, o Senhor manda a carta para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras. Apocalipse 2:2. E a tua perseverança. Sei que não suporta os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e descobriste que eram mentirosos. Tens perseverança e por causa do meu nome sofrestes, mas não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste. Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro
se não te arrependeres. Sabe o que é candeeiro? Ele diz que vai remover o candeeiro. Pergunta para o seu irmão do lado: o que é o candeeiro? O que é o candeeiro? O Senhor diz que vai remover o candeeiro da igreja de Éfeso. O que é o candeeiro que Jesus está dizendo que ia remover lá? O que é o candeeiro? Agora eu quero pegar o Fred que gosta de falar. O que é o candeeiro? Se você falar, Fred, pensa. Se você falar, é homem de Deus mesmo. Fred, se você não falar, também não precisa falar, você é homem de Deus do mesmo jeito. Arrisca. É também, mas aqui não quer dizer nada disso, viu? O que é remover o candeeiro? Não vou perguntar para o Isaac, porque o Isaac já soprou para a Tabata lá, então não adianta. O que é o Senhor está dizendo assim? Se você não se arrepender, brevemente removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Não precisa falar não, mas quem sabe levanta a mão. Não fala, mas quem sabe levanta a mão. Quem sabe o que é o candeeiro? Olha bem, Madi, se você estiver errado, 2 Reis 4:10, se você estiver errado, não tem problema errar também? Não tem problema. Ele disse que é para me olhar em 2 Reis 4:10. Eu acho que está errado, mas vamos ver o que é. Eu acho que ele errou, mas vamos lá, né? A gente tem que dar uma chance. 2 Reis 4:10, o que ele está querendo dizer lá? Vamos ver o que 2 Reis 4:10 está querendo dizer. Façamos um pequeno quarto, uma mesma cadeira, uma lamparina. Nada a ver também, Madinho. Nada a ver também. Dá de braço. Você que o Frederico dá uma mão dada e sobe comigo para o monte para orar. Mas tá bom, valeu, pelo menos tentou. Quem sabe levanta a mão, quero ver, vai. Quem sabe? A Tabata sabe, Tabata? Não sabe? Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão aqui? Alguém levantou a mão aqui. A Romilda, se errar também não tem problema, Romilda. Vai, fala o que é, Romilda. A Romilda diz que é a luz. Oi? Você tem alguma prova disso na Bíblia? Não. Porque a sua resposta está 80% certo, mas você não tem resposta na Bíblia, né? Ela está 80% certo. Quem sabe o que é um candeeiro? Esse candeeiro que ele está falando aqui, levanta a mão, vai. Quem sabe, levanta a mão, quero ver, vai. Eu vou perguntar, levanta a mão. Ai, cadê os homens de Deus? Cadê o presbítero velho da igreja? Não levanta a mão. Falei para levantar a mão, cadê? Não levantou a mão porque não sabe. Levanta a mão. Tá com medo? Levanta a mão. Presbítero velho. O que quer dizer candeeiro aqui? Puxa a orelha dele aí, puxa a orelha dele. Não é, pastor. Divaldo sabe? Não fala não, sabe? Não é também? Quem levantou a mão lá atrás lá? O Luciano, levanta a mão, Luciano. Levantou? Gente, Apocalipse capítulo 1, volta um pouquinho aí. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 1. Verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candeeiros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então um candeeiro é uma igreja. Então ele está falando, removerei do seu lugar o teu candeeiro. E vai tirar a igreja de lá. Vou acabar com essa igreja aí. Jesus está falando, vou acabar com a igreja se vocês não se arrependerem. Olha que coiseira forte. A igreja, Jesus está falando da igreja. Se a igreja não se arrepender, vou remover vocês. Você sabe que aconteceu, infelizmente, depois acabou a igreja em Éfeso. A igreja de Éfeso, anos depois, acabou mesmo. Então, o que eu quero falar para vocês nessa noite? Na verdade, eu quero falar o seguinte, verso 5. Lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras.
se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Então presta atenção aqui agora. Ó bem, o que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: ele está querendo dizer que lembra de onde caíste e arrependa-te. Se você não arrepender e continuar do jeito que está, vai acontecer uma coisa pior. É isso que ele está falando. Entendeu o que eu estou falando ou não? Ele está falando assim, ó. Então lembra de onde você errou e conserta. Porque se você continuar do jeito que você está, vai acontecer uma coisa pior. É isso que ele está falando. Mas na verdade, sabe o que Deus colocou no meu coração aqui? Eu fui no Novo Testamento porque eu queria ler um texto do Novo Testamento. Mas o que Jesus colocou no meu coração aqui é o que está escrito no Salmo 42, versículo 7. Uma parte do Salmo 42, versículo 7. Esta é a mensagem da noite. No Salmo 42, uma parte do verso 7. Lê lá. Eu vou abrir também. Mas abre lá para você ver. Enquanto você... É que a minha Bíblia, eu olho nela, ela vai lá. Entendeu? Então não tem jeito. 42, versículo 7. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cataratas, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Mas só a primeira parte do versículo. Um abismo chama outro abismo. É isso que Deus colocou no meu coração para passar para vocês. Só a mensagem é essa da noite, ó. Um abismo chama outro abismo. A mensagem da noite é essa. Um abismo chama outro abismo. Então, quando Jesus fala para lembrar de onde errou e se arrepender, porque brevemente virei contra ti e removerei do teu lugar o teu candeeiro. Ele está falando assim: se a igreja lá, ela errou aqui, falhou aqui, mas ela está continuando, a pessoa está continuando naquele erro, naquela porta que continuou, deu continuidade. Ele está falando: não, para, porque senão você vai acontecer uma coisa ruim, uma coisa pior. Então, se a gente já está num abismo, é para a gente acertar aquilo, voltar, não é para continuar, porque um abismo chama outro abismo. Esse aqui é o negócio. Aí, por exemplo, se você olhar em Mateus, por exemplo, aqui, ó, Mateus, olha para você ver. Mateus, capítulo 12 de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Olha comigo aí, ó. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 43. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares estéreis, lugares áridos, buscando repouso, mas não encontra. Então o espírito diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e em ordem. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem, piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Olha o que ele está falando. Isso vai acontecer com esse povo, porque é liberto, o espírito mau foi embora, está livre. Só que ele continua naquela coisa errada, tal. Aí o abismo chama outro abismo. E a coisa vai piorar depois. As coisas ficam piores depois. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que aproveitar a oportunidade do erro, mas arrepender também, e voltar, e acertar, e corrigir, e não continuar. Porque normalmente, a Bíblia fala em Eclesiastes diz assim, ó: na maioria das vezes, quando a gente faz uma coisa errada, quando a gente peca, muitas das vezes a gente não sofre o dano do pecado na hora,
Mas isso pode vir depois. Eclesiastes capítulo 8. Olha aí para você ver, ó. Eclesiastes capítulo 8. Eclesiastes 8, verso 11. Olha o que está escrito, Eclesiastes 8, 11. Visto que não se executa logo juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Ó, repetindo, ó. Não, quando uma pessoa peca, na maioria das vezes, é claro que depende do pecado, mas na maioria das vezes a pessoa peca e parece que não aconteceu nada. Imagina bem se Deus punisse a gente como a gente merece, quando a gente pecasse, toda vez que pecasse. Bom, não ia ter culto hoje, né? Não teria culto hoje. Talvez só o Isaac aqui, coitado, sozinho. Difícil. O único que não peca, o homem de Deus. O resto, nós, né? Então, porque todo mundo peca, falha. Se executasse o juízo sobre a má obra, ó, o juízo sobre a má obra, mas ele está falando, não se executa logo o juízo sobre a má obra. Não se executa. Ó, não se executa o juízo sobre a má obra. Não se executa o juízo sobre a má obra na hora. Aí a pessoa pede perdão e continua. E continua e continua, parece que não está acontecendo nada. Então, isso pode levar. Isso, claro que Deus é misericordioso, porque se ele fosse punir, é o que eu estou falando, fosse punir, ninguém fica aqui, ó, não tem jeito. Né? Hoje se passou o dia bom, mas amanhã, segunda-feira, não sei, terça, era questão de 15 dias, desertão em Itajubá. 15 dias, estou falando muito deserto. Deserto. Não tinha mais ninguém. Porque você pode falar, não aguento 2, 3 dias, mas só misericórdia de Deus, irmão. Você vê lá, o povo saiu do Egito, em torno de 2 milhões de pessoas, acima de 20 anos, morreu todo mundo no deserto. Pensa para você ver, acima de 20 anos morreu todo mundo no deserto, por causa da murmuração. Dos acima de 20 anos, chegou lá Moisés, que não entrou na terra prometida, Josué e Caleb. E os demais que entraram eram menores de 20 anos que cresceram. Mas os acima de 20 anos que saíram, morreram todo mundo. Durante 40 anos andando pelo deserto e morreu 2 milhões de pessoas. Deus deu muita chance. Deus falou para eles assim: 10 vezes murmurastes contra mim. 10 vezes murmurastes contra mim. Olha, 10 vezes a murmuração. E Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que nós não devemos ser como eles, que murmuraram, e Deus enviou o anjo destruidor. Uma coisa que Deus não gosta, irmão, é a murmuração. Porque você imagina bem, para você ver, ó, a gente não tem noção. Imagina bem você aí, você que é pai, você que é irmão, né, namorado, você faz tudo por alguém, mas você está fazendo mesmo de coração, tudo por alguém. Imagina bem, você está fazendo mesmo de fundo do seu coração, tudo por alguém. E aquela pessoa na sua frente, maravilha e tal, sorri e tal. Mas aí você descobre, você vê aquela pessoa por trás falando mal de você, sem ela saber. E você vê ela falando mal de você mesmo. 1, 2, você fala, não é possível, depois de tudo que eu fiz, que eu faço, aquela pessoa falar isso. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu ouvi. Rapaz, aborrece a pessoa, chateia. Pensa pra você ver. Você faz, aí você descobre. Não é porque alguém falou, você ouviu a pessoa falar. Você não acredita, não é possível um negócio desse. Então, sabe o que Deus fala? Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Em Deuteronômio, deixa eu ver se eu acho o versículo. No capítulo 2 de Deuteronômio. Se eu não achar, eu falo para vocês, não achei, irmão. Mas acredito que eu vou achar, deixa eu ver aqui. Aqui, Deuteronômio capítulo 1. Achei. Deuteronômio capítulo 1. Quando eles saíram do Egito, aqui Moisés está recontando a história para o povo que
que cresceu no deserto, que nasceu no deserto. Moisés está aqui com 120 anos e Moisés vai morrer. Mas ele chamou a turma e começou a falar tudo que Deus havia feito. E no capítulo 1, no verso 19, olha comigo aí, ó, ele está falando para a turma. Ó, Moisés falando para aquele mundaréu de gente, ó, capítulo 1, verso 19. Então partimos de Horebe, ele está falando para aquela geração nova, e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto, que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Cádiz Barneia. Aqui está falando, ó, quando eles saíram do Egito, levou 2 anos para chegar em Cádiz Barneia. Então eu vos disse, chegastes às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Vê, o Senhor teu Deus te deu essa terra, sobe e toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de seus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes, enviemos homens à nossa frente para que espiem a terra, quando os 12 espias foram por nós, e nos informem pelo qual caminho devemos subir a ela, e a que cidade devemos ir. Isso me pareceu bem, de modo que tomei dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, atravessaram a região montanhosa até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas suas mãos e o trouxeram a nós e nos deram informações dizendo, boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Vós, porém, não quisestes subir, fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. O que eu queria falar para vocês aqui, ó, não quero entrar. Olha no verso 27, o que Deus falou, ó. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes, o Senhor nos odeia, pois nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Olha bem o que Moisés falou, que Deus falou para ele. Quando eles saíram do Egito, chegaram 2 anos depois, no limite para entrar na terra prometida, e eles enviaram os 12 espias. E Deus está dizendo assim, vocês murmuraram dentro das casas de vocês. Sabe aquele negócio, você veio na igreja aqui, porque Moisés falou, gente, a terra é boa, os 12 espias foram voltar, mas aí você foi embora, saiu do culto aqui, aí, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, ótima semana, abraçou, foi embora com o meu teu irmão, aí chegou lá na sua casa lá, aí o pastor falou lá, mas não sei o que. Então Deus falou aqui para Moisés, vocês murmuraram nas casas de vocês. Então eu falo para você, Deus não gosta da murmuração. Deus não gosta da gente murmurar. Mas o pastor falou lá, mas é que ele não sabe o que é a minha vida, não sabe o que estava se passando, não sei o que, Deus também, e isso é o que Deus não gosta. Deus quer que a gente seja verdadeiro. Então, se você está com o coração assim, fala para Deus, Senhor, eu tô chateado, aborrecido, mas fala em oração, não fica esparramando o negócio. Sabe por quê? Porque você imagina bem, ó, para um pouquinho e pensa. A gente que está aqui na igreja, que está vindo um tempo na igreja, e não é fácil, passando por lutas, uma coisa ou outra aí. E tem outras pessoas que não estão vindo na igreja, mas você nem sabe, está olhando você, que você vem. Quer queira ou não, tem, gente. Não vou falar para você quem, mas tem. Aí, essa pessoa ouve você murmurando, você desanima aquela pessoa sem você perceber. Sabe o que o Salmo 73 fala? De um homem de Deus chamado Asaf, que era um homem do louvor da igreja, do cantor na igreja. Asaf fala assim, ó, que o Senhor é grande, ele começa, o Senhor é grande, maravilhoso, tal, mas ele fala, os meus pés quase se desviaram. Ele fala. Quando eu comecei a olhar para as pessoas do mundo, parece que elas não sofrem, parece que elas não têm problema, parece que as coisas para elas são mais fáceis. O próprio Asaf falando, as coisas parecem mais fáceis e tal. Foi falando assim, aí depois ele falou assim, até que eu percebi, na verdade, que as coisas não são desse jeito. Sabe quando que eu percebi isso? Ele fala, quando eu entrei na presença de Deus, no santuário de Deus. Mas uma coisa que ele falou lá, que cabe dentro da nossa mensagem aqui, essa parte eu quero que você abra comigo no Salmo 73, que cabe dentro dessa palavra que eu estou falando aqui para vocês. Uma coisa que o Asaf fez, que é muito importante a gente pensar um pouco. Que é muito importante a gente pensar nisso que eu vou falar para você aqui agora. Porque às vezes você está dentro da igreja, você está aborrecido com alguma coisa, está chateado.
alguma coisa aí, sei lá, está pegando. O Asaf, que era um homem de Deus, que quase se desviou, ele fala assim no Salmo 73, ele fala, no Salmo 73, verso 2, olha o verso 2, ó. Quanto a mim, os meus pés quase, fala comigo, quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, seu corpo é forte e sadio, são livres das tribulações dos mortais, não são afligidos pelos males humanos. E ele foi falando, tá? Aí, quando chegou no verso 13, olha o que ele falou no verso 13, ó. Ganhar um tempo aí. Verso 13, ele falou assim, na verdade, ele falando dele mesmo, na verdade que em vão eu purifiquei o meu coração, em vão lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo sou afligido, sou castigado a cada manhã. Mas olha o que ele fala no verso 15, ó. Se eu tivesse falado, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Já que eu explico. Quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Ele falou que ele não estava entendendo a vida dele como crente e a vida do cara lá no mundo. Parecia que o cara do mundo está vivendo muito melhor do que ele. O cara que não crê em Deus, o cara que está lá atrapalhado, parece que está melhor do que ele. Ele falou assim, E foi falando, daqui a pouco ele falou assim, eu não estava entendendo nada disso até que eu entrei na presença de Deus. Mas olha bem o que ele falou, o cuidado que ele teve no verso 15, ele fala, se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração de teus filhos. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu não falei para ninguém. Apesar de estar passando por isso dentro da igreja, eu não fiquei falando para todo mundo, não. Porque senão eu teria desanimado todos eles. Porque eu era um homem lá da frente da igreja. E estava passando por isso, por essa luta. Então eu não fiquei falando para o povo lá fora que eu estou passando um negócio, estou passando isso, passando aquilo. Porque o cara lá fora ia falar, mas se ele está na igreja, na frente da igreja, está passando isso, então eu nem vou para lá. Porque não está adiantando nem para ele. É isso que ele falou. Se eu tivesse falado assim, eu desanimaria o povo que está fora da igreja. Então o Asaf, apesar de estar passando por isso, essa dificuldade, ele tomou o cuidado de não abrir a boca perto dos outros. Segurou com ele isso. Amém? Glória a Deus, meu irmão? Aí ele fala, eu não estava entendendo nada, até que entrei na presença de Deus, então eu entendi o fim deles. Verso 21, quando o meu coração se amargurou, olha aí, ó, verso 21, quando o meu coração, ó crente, quando o meu coração se amargurou e senti picada nos meus rins, estava embrutecido e nada sabia, eu era como um animal perante ti. Olha como é que o crente fica, irmão. Tem crente que fica esquisito quando fica meio beiçudo. Aí ele falou, verso 23, ao quebrantamento, todavia, estou de contínuo contigo, tu me seguras pela mão direita, guia-me com teu conselho e depois me receberá na glória. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti? A minha carne e o meu coração desfalecem, minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Fala, apesar de eu estar desfalecendo, Deus é a minha fortaleza. Apesar de eu estar passando tudo isso, essa luta, Deus é a minha fortaleza. Verso 25, a quem tenho eu no céu senão a ti, na terra? 26, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Os que se distanciam de ti perecerão. Tu destrói todos aqueles que te são infiéis. Mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus. Anunciarei todas as tuas obras. Amém, aleluia? É o crente, meu irmão, firme na igreja, passando por luta. É o crente que chega no momento que ele fala, mas ele tomou um cuidado de não sair falando para os outros. Para não desanimar os outros, que são mais fracos na fé. Então Deus não gosta da murmuração. Está entendendo? Algo que você senta na sua casa lá, com fulano, lá na igreja lá, ou senão você não fala diretamente assim, mas o seu jeito ali a pessoa percebe, ele não está bem não. Ele não está bom na igreja não, ele está, mas não está legal não. Isso não pode acontecer. Não que a gente tem que ser falso, não é nada disso. É apenas um cuidado com as coisas de Deus. E um zelo pelas almas
né? Então, meu querido, uma coisa errada, ela chama outra. Quando os 12 espias foram espiar a terra, 10 voltaram e falaram: não vai dar certo não. Tá vendo? Uma coisa errada vai puxar outra agora. Porque aí aquela turma toda vai escutar aquilo, vai desanimar aquela turma. Uma coisa que parecia pequena, alvoroçou todo mundo. Desanimou todo mundo. Quase todo mundo. E aí um abismo chama outro abismo. Uma coisa que não está legal vai chamar outra que vai ficar pior. Vai ficar pior agora. Porque vai morrer muita gente. Vai andar 40 anos pelo deserto, vai morrer. Olha que coisa. Não dá. Então, quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos. Aí depois ele volta. Deixa eu ver como é que está a casa. A casa está atrapalhada, tá? Irmão, porque você deu brecha, abriu as portas para o inimigo e está entrando por um caminho errado. Então, você arrepende-te. Porque vai acontecer uma coisa pior lá na frente. Um abismo chama outro abismo. Arrepende, volta logo, porque o diabo agora, a hora que você abriu a porta e entrar, você pensa que vai ser igual antes lá, que você estava no mundão curtindo, que agora você sabe. Não, vai ser pior. Vai ser pior, não vale a pena. Não vale a pena. Porque agora é 7 capeta. Imagina você como você estava antes, quando de ser crente. Talvez você nem lembra, glória a Deus por isso. Você como crente já não está fácil de aguentar você. Imagina você ser no mundo. Aí nós estamos perdidos. Não, imagina você como crente, eu não estou aguentando você. Perdoa, pai. O senhor não está aguentando nós, pastor. Brincadeira, irmão. Vocês são bênção. Amém ou não? Imagina bem você, o Herbert no mundo. Deus me livre e guarde. Era dançarino, irmão. Bailarino. Há 30 anos atrás, sem converter, era bailarino. Imagina esse homem hoje. Tudo pintadão, com aquelas crianças aqui, saltão. Estava perdido. Uai. Foi Jesus que curou ele, irmãos. A cura, está aqui. Glória a Deus, maravilha. Não é fácil, não. Mas então, a pessoa, ela entra por um caminho. Ela entra por um caminho errado. E como não se executa logo o juízo sobre a má obra ali, ela continua. Mas o certo é recuar. E se arrepender. E não ir andar para frente. Caim. Deus falou: Caim. Caim. Por que você está com essa cara feia aí? Lembra do Caim e Abel? Por que descaiu o teu semblante? Fechou a cara. Você fecha a cara de vez em quando mesmo? Beição aí. Como é que é o beição aí? Como é que é o beiço aí? Você fica sisudo. Então Caim fechou a cara. E o Senhor falou para Caim: por que descaiu o teu semblante? Pensa bem, Deus falou para Caim: rapaz, você não é desse jeito. Até Deus falou para Caim: que cara feia é essa, Caim? O Caim está com a cara feia. Se você proceder bem, vai ser aceito. Mas se não proceder bem, o pecado está pertinho aí. Mas você tem que dominar sobre o pecado. Então ele já entrou por um caminho errado. O Caim já começou por um caminho errado. Ele podia voltar e consertar, mas ele continua no caminho errado. Aí um abismo chama outro abismo. Vai cair numa desgraça maior. A desgraça que vem depois é pior. Aí ele mata o irmão. Aí depois é expulso da presença do Senhor. E está escrito lá: e saiu Caim da presença do Senhor. Está escrito, irmão, no Gênesis 4. E saiu Caim da presença do Senhor. Olha que o cara estava. Então, se ele saiu da presença do Senhor, significava que ele estava na presença do Senhor. Olha, apesar dele não ter, a oferta dele não ter sido aceita num primeiro momento, mas ele estava na presença do Senhor. Era só uma questão de acertar o detalhe ali. Ele estava na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha aqui, quando você vê a Eva lá, irmão, olha aqui para você ver, olha que coisa. Deus falou para Adão e Eva para não comer do fruto lá, que não era para comer, senão ia morrer. O que o diabo fez, irmão? Olha o que o diabo fez. Presta atenção para você ver aqui, em Gênesis 3, vamos comigo lá para você ver. Olha que coisa, a proposta. Olha que coisa aí, Gênesis 3, vamos comigo lá para você ver.
Olha no Gênesis 3. Achou sim ou não? Olha o verso 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então olha aqui em mim, aqui, que você já conhece a história. O que o diabo foi fazer ali? Presta atenção, o que o diabo foi fazer lá? Foi falar para Eva que se ela comesse do fruto proibido, não era uma coisa tão mal assim. É isso que ele foi lá. Pensa para você ver, o diabo foi lá para dizer para ela que se ela comesse, desobedecesse a Deus, não é tão mal assim. Não tinha tanto problema assim. Aí ela prestou atenção e foi e comeu. Aí eu pergunto para você, não tinha tanto problema assim ou foi um problemaço? Foi um problemaço. Mas o que o inimigo falou? Não é bem assim. Verso 4, olha aí, Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aí para você ver, irmão. A mentira. Você não vai morrer nada. Conversa, não morre nada não. Mas olha o Gênesis 2:16. Gênesis 2:16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, pois no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou: certamente morrerás. Agora o que o diabo falou no Gênesis 3:4? Ele falou para a mulher: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha aqui. Deus disse: vai acontecer isso. E o diabo falou: não vai. Aí eu pergunto para você, então a proposta do diabo não foi boa, nada boa. Não teve nada de engraçado aí. Mas a proposta do diabo acendeu os olhos, cresceu os olhos da Eva. Cresceu, nossa, agradável. Não tinha. Então, ele veio com uma palavra assim que fez com que ela entrasse por aquele caminho. Quer dizer, o engano e a desobediência abriu a porta e um abismo chama outro abismo. Aí veio a desgraça. Então tem hora que você tem que parar. Por exemplo, se ela comeu, pensa aí, ela podia ter falado para o marido dela: nossa, eu fiz uma coisa errada, desobedeci a Deus. Ou o próprio Adão também ter falado para ela: você comeu, vamos orar agora, pedir para Deus perdoar. E resolver o problema por ali mesmo. Não dava o problemada que deu para frente. Mas aí o Adão comeu também, aí desgraçou tudo. Então quando um na casa erra, o outro pode ajudar, amém, aleluia? Dá para ajudar, mas os dois errando, aí errou tudo. Dá para consertar. Um abismo chama outro abismo. Você imagina bem, Judas está andando com Jesus. O que ele está fazendo de errado? O que Judas está fazendo de errado ali? Pegando dinheiro. Não está? Então, mas como não se executa o juízo logo sobre a má obra, o cara continua roubando. Deus é que dá a oportunidade para a gente se arrepender, a gente mudar. Deus dá a oportunidade para a gente se arrepender e não continuar naquele caminho. Mas só que numa hora lá, você vê, aí, meu irmão, a pessoa fica naquela área cauterizada. Está cauterizado, não aconteceu nada mesmo. Aí ele vai vender Jesus por 30 moedas. Não acontece nada mesmo. Então, um abismo chama outro abismo. Uma coisa ruim vai chamar uma outra coisa ruim agora. Só que a coisa piorou, vai piorar agora. Quando ele vende Jesus por 30 moedas. Pegou dinheiro, que legal, que bom, estou com 30 moedas aqui. Meu irmão, mas a desgraça.
A hora que ele viu Jesus lá morrendo, nossa, o que eu fiz? Que doideira. Podia ter feito isso. Pum, já era tarde. Aí, pum, vai lá, morre. Pula lá, se enforca lá. Tá vendo? Uma coisa puxa a outra. A oferta do diabo, certamente não morrerás. Não pode vender, não tem problema. Asaf, pode falar mal, não tem... Não, Asaf freou na hora. O Asaf recuou na hora. O Caim não, o Caim continuou. O Davi foi até um ponto e voltou também. Absalão guardou ódio por 2 anos no coração. Armou um negócio lá e matou o próprio irmão. Antes ele queria tirar o pai do trono. Então o Absalão foi devagarzinho. O Absalão é a história típica do cara que foi devagarzinho enfiando a cara. E foi enfiando no caminho errado, até que morreu. Filho de Davi. Filho do grande e poderoso rei Davi. Morreu lutando contra o próprio pai. Um abismo chama outro abismo. Como é que pode? Foi aos poucos entrando no caminho errado. Foi entrando. Se perdeu no caminho errado. Então, Jesus falou para a igreja de Éfeso: lembra de onde caíste? Arrependa-te. Dá tempo ainda. Se não, virei a ti brevemente e removerei do seu lugar o teu candeeiro. Então, a gente vai indo assim, irmão, a gente entra por uma porta errada, por um caminho errado, e não acontece nada. Não se executa logo o juízo sobre a má obra, a gente continua. Só que um abismo chama outro abismo. Uma decisão. E quando você vê, já está encrencado já. Quando você olha para trás, puxa vida. Não acha jeito de voltar mais. Caim não achou jeito de voltar mais. Esaú casa com as mulheres lá, mulheres que não tinham compromisso com Deus, começa errado. Não aconteceu nada e continua. O que aconteceu depois? Perdeu a benção. Vendeu o direito de primogenitura dele. Olha que coisa séria. Ele já fez errado lá atrás. E agora você pensa bem, olha a seriedade. Deus levou a sério isso que Esaú fez. Esaú vendeu o direito. Olha que coisa séria. Vendeu o direito de primogenitura. O Jacó fez errado por enganar o pai. Mas o Esaú vendeu o direito de primogenitura para o Jacó. Como que pode isso? Desprezou, né? Vendeu por um prato de lentilhas. Aí quando ele quis depois correr atrás da bênção, não deu mais certo. O Jacó fez errado de enganar o pai. Se o Jacó não faz aquilo, o Jacó ia conseguir receber a bênção de uma outra forma. Na Bíblia não explica como, não sei como também, mas ele ia receber a bênção. O Jacó ia receber a bênção, sem precisar enganar o pai. Por quê? Porque ele comprou o direito de primogenitura do Esaú. O Esaú vendeu para ele. E Deus levou isso a sério. Que o cara estava com fome lá, o irmão dele fazendo a comida. Ele não tinha nada que negociar a primogenitura. Poderia ter negociado outra coisa. Jacó, eu tenho um arco lá que eu vou falar uma coisa para você. A hora que eu ponho a flecha e jogo ela para cima, ela mata 4 boi numa hora só. Ele podia ter feito outra coisa, mas vendeu. Não pode. Não tem coisa que. Tem coisa que é muito sério. Amém? Aleluia? É igual Sansão. Foi brincar lá, um abismo chamou outro abismo. Chegou na hora, foi brincar, não, meu cabelo nunca foi amarrado com 7 tranças. Meu cabelo não sei o quê. Eu nunca fui amarrado com cordas novas. Tá vendo? Um abismo chamou outro abismo. O cara está brincando faz tempo. Faz tempo que ele está brincando. Se você olhar a história de Sansão, ele está brincando faz tempo. Mas chega na hora lá que ele não. Aí ele abre o coração. Pum! Aí acabou, meu irmão. Aí os filisteus vieram e levaram ele mesmo. Porque um abismo chama outro abismo. Então, lembra-te de onde caíste, arrependa-te. Dá tempo ainda de voltar. Amém? Aleluia? Então o Senhor está falando com você nessa noite. Não continua nesse caminho. Não continua, porque apesar de não estar acontecendo nada ainda de ruim, porque não se executa logo o juízo sobre a má obra, não significa que não vai acontecer coisa ruim. Então o Senhor está chamando a nossa atenção, amém? Glória a Deus. Maravilha?
Terminando. Os dois caminhos de Mateus 7. Vamos lá, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Olha aqui para você ver, Mateus capítulo 7. Mateus 7, verso 13. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que te leva para a vida, poucos são os que a encontram. Que coisa, né? A porta é estreita. A porta estreita, o caminho é apertado. São poucos que entram. A porta larga e espaçosa. Porta larga e espaçosa, mais fácil. Mas o fim é a perdição. Que coisa, hein? Caminho muito fácil, muito leva à perdição. Olha Lucas, Evangelho de Lucas também, que fala a mesma coisa de um outro ângulo, né? Lucas, deixa eu ver aqui. Maravilha. Lucas 13. Lucas 13, 23. Lucas 13, 23. Perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? São poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Ó, verso 24, vou voltar de novo. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Já, quanta gente que tenta, né, irmão? Participa da igreja e tal, daqui a pouco você vê, não está mais. Não está mais. Que dá a impressão para quem que não converteu ainda. Você olha uma pessoa que não converteu, que esteve na igreja um tempo e não converteu ainda, depois você vê ela que não está vindo mais na igreja, tá, não que a gente está julgando, mas que está no mundão mesmo. A impressão que se dá, de uma forma geral, é que a igreja estava apertando ela, não estava sendo legal para ela, e agora está livre. Mas não é, na verdade, não é nada disso. A gente sabe que não é nada disso. Agora que, né, a gente está livre agora. Por que nós estamos vivendo a vida que nós estamos vivendo? Porque nós não somos daqui, ué. Eu não sou daqui não, meu lugar é outro, irmão. Amém, aleluia? Não sei, eu sou aqui peregrino, forasteiro, estou de passagem. A minha pátria é celestial. A nossa pátria é a Nova Jerusalém, amém, aleluia? Quero estar com o Senhor, viver com o Senhor. Aqui nós estamos de passagem. Então você vê, ó, Jesus, o verso 23, perguntou-lhe um homem: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele falou: ó, se esforce por entrar pela porta estreita, porque eu digo que muitos vão tentar, vão procurar entrar, mas não vai. Quanta gente, às vezes, que, quando vê, gente, já foi feita pesquisa, o que tem de crente desviado, ou que passou pela igreja na cadeia, nos presídios, não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Muita gente que está na cadeia já passou pela igreja. Aí você vai na casa de recuperação, igual eu vou nas terça-feiras na casa de recuperação. Casa de recuperação tem 30, 40 homens lá, irmão. De Itajubá, Forte Itajubá, sempre está trocando gente lá. Dos 40 homens lá, 32 são crentes. Nas drogas, preso, na bagunça, e sai, depois entra, sobe outro lá. Tá sempre gente nova, toda semana. Crente, você fala da vida, eles sabem muita coisa da Bíblia, crente, desviado, crente. Obreiro, irmão. Sei lá, não, eu sou obreiro, não sei na onde, eu sou presbítero, não sei na onde, sou pastor, eu sou não sei o quê. Lá dentro, lá. Eu dirigi a igreja, não sei na onde, está lá, na casa de recuperação. Você vê que o negócio não é brincadeira. Então, um abismo chama outro abismo. Então a gente tem que olhar e falar, recuar aqui.
Isso aqui é aquilo que nós falamos semana passada. Não é o orai, é claro que devemos orar. É o vigiai. O vigiai. Vigiai significa presta atenção. Vigiar significa presta atenção. Acorda. Pedro escreveu: sede sóbrios, vigiai. Amém, aleluia. Glória a Deus, vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Eu esqueci de falar também, semana que vem tem curso de batismo, viu? Você que está nos ouvindo aí, tem curso de batismo. 9h30 da manhã, curso de batismo, não esquece não, se você quer participar. Que o Senhor nos abençoe e possa fazer uma grande obra em nossos corações. Que o Espírito Santo nos ajude. Aleluia. Você que ouviu essa palavra, se você quiser que a igreja ore por você, se você quiser vir na frente aqui, a gente vai orar por você. Pastor, ore por mim, eu queria que a igreja orasse por mim e tal. Se você quiser, vem à frente, a gente ora por você. Se alguém está aqui presente e gostaria que a igreja orasse, fica à vontade. A gente ora pela tua vida, viu? Senhor, nós ouvimos a tua palavra. Te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede. Pedimos a tua ajuda, Espírito Santo, para não recuar, não desistir dos teus caminhos, para a gente acordar, ser sóbrio, vigiar, tomar cuidado com os abismos à nossa frente, pois a tua palavra diz que um abismo chama outro abismo. A tua palavra diz: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, senão virei sobre ti e te arrancarei, tirarei o candeeiro, tirarei do lugar o candeeiro. Senhor, perdoa nós, Senhor, nós não somos dignos de nada. Não somos dignos de nada, Senhor, não temos força, muitas das vezes, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro, nossa ajuda. Ajuda esse irmão nessa noite, Senhor. Ajuda essa irmã nessa noite, Senhor. Ajuda essa família, esse casal, este homem, essa mulher, este jovem, esta moça, esse rapaz, este filho, esta filha, este pai, esta mãe. Ajuda, Espírito Santo, nós, pois precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti, Senhor. Perdoa, 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 abençoa, abençoa. Entregamos a Ti essa noite, nossa semana, nosso final de domingo, nossa semana, o Brasil. Ah, Senhor, abençoa, Senhor, o Brasil, perdoa. Perdoa o nosso Brasil, ajuda, Senhor, o nosso Brasil. Livra do mal o nosso Brasil, Senhor. Livra do mal a Tua igreja, livra do mal Israel. Livra do mal, Senhor, a Tua igreja. Abençoa, abençoa. Entregamos nas Tuas mãos, entregamos nas Tuas mãos. Uma ótima semana para a igreja, aleluia. Semana abençoada para você, minha irmã. Semana abençoada para você, meu irmão. Para você, família. Para você, homem de Deus, mulher de Deus. Para você, filho, filha. Para você que está nos ouvindo aí. Semana de vitória, abençoada, cheio da presença de Deus. Um final de mês de agosto glorioso, abençoado. Um começo do mês de setembro maravilhoso. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão.